Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo deste domingo nós vamos analisar a vitória do Atlético Paranaense sobre o Andraus em partida válida pelo Campeonato Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Andraus 1, Atlético Paranaense 3, partida que teve início às 16 horas deste domingo, dia 2 de fevereiro de 2025, lá na Vila Capanema, em Curitiba, e válida pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense. E para enfrentar o Andraus na Vila Capanema, o treinador Maurício Barbieri manteve a base da equipe que vem utilizando desde o início da temporada. Mikael, Fernando, Filipinho e Isaac retornaram de suspensão diretamente para a equipe titular. Matheus Felipe assumiu a titularidade no comando, no centro do sistema defensivo ao lado de Léo. E essa foi a única grande mudança na escalação que anteriormente vinha contando com Lucas Beleze. No início do confronto, o Atlético assumiu rapidamente o domínio das ações e abriu o placar logo aos 3 minutos de partida com o centroavante Allan Kardec, estreando como titular, que estava bem posicionado para aproveitar o rebote da finalização de Isaac e cabecear para o fundo das redes. É o primeiro gol do camisa 27 com a camisa do Furacão. E eu sei que não faltaram críticas sobre uma suposta lentidão do Allan Kardec, porém, sabendo que o centroavante de 36 anos não chegou ao clube nas melhores condições físicas e as lesões de Gonzalo Mastriani, Matheus Babi e a potencial saída, ou agora a provável saída do Lucas Diório, forçaram uma disponibilidade antecipada do jogador, eu não consigo pesar demais nas críticas ao Allan Kardec, tá? Eu prefiro aguardar que ele esteja efetivamente nas suas melhores condições para saber o que ele realmente consegue entregar dentro de campo nessa temporada, principalmente dentro de um contexto de Série B de Campeonato Brasileiro. Depois do gol de abertura do placar, aí toda a dinâmica do confronto se transforma e o Atlético diminui de intensidade e permite o crescimento do Andraus, tá? Pouco a pouco os mandantes vão conseguindo avançar no gramado, conseguem um escanteio aqui, uma finalização de média e longa distância ali, nenhuma grande chance, essa é a grande verdade, mas em dado momento uma falta lateral é cruzada na área do Atlético, que tem um problema crônico com defesa de bolas aéreas. Matheus Felipe falha de maneira grotesca, salvo engano, 2 vezes no mesmo lance, inclusive, e o Andraus chega ao gol de igualdade no placar, 1-1 naquele momento, tá? Por sinal, falando de Matheus Felipe, o zagueiro de 26 anos de idade, que terminou a última temporada em baixa no Ceará, segue mostrando a cada partida que não reúne o mínimo de condições de integrar o elenco principal do Atlético nessa temporada. E eu não quero ser aqui injusto com o Maurício Barbieri, e é evidente que o Atlético precisa ir ao mercado por um zagueiro capaz de atuar pelo lado direito da defesa, mas essa solução preguiçosa de ficar alternando entre o Lucas Beleze e o Matheus Felipe, confesso que começa a me cansar. Eu digo porque, por exemplo, o Marcos André, anteriormente conhecido como Marcão, foi um zagueiro muito elogiado nas categorias de base, especialmente na equipe sub-20, que não recebeu um único minuto na temporada 2025, e o mesmo a gente pode dizer do Arthur Dias, que começou a temporada com a equipe principal, deixou Curitiba por um determinado período de tempo para servir a seleção brasileira sub-20, retornou agora nos últimos dias, e eu pergunto, vai receber uma oportunidade um zagueiro de seleção sub-20? Vai receber uma oportunidade um jogador que foi tão importante para as categorias de base como é o Marcão? Ou a gente vai ficar sofrendo, entre aspas, com o Matheus Felipe, que é nitidamente muito abaixo daquilo que se espera de um zagueiro do Atlético Paranaense, ou com o Lucas Beleze, que por mais que tenha potencial, talvez ainda não esteja pronto, Ele mostrou no final da última temporada que ele merece essa confiança de continuar, mas não pode ser titular nesse momento, pelo menos é isso que eu penso. E o mesmo pode ser dito, gente, para outros tantos meninos, outros piás do Caju que não têm recebido oportunidades nesse momento. O Felipe Chiquete, por exemplo, pode acabar emprestado, tendo sido vice-artilheiro do Atlético na última edição do Campeonato Brasileiro da categoria, sem ter entrado em campo praticamente em 2025, ou sem ter entrado em campo em 2025, confesso que não tenho essa certeza. O Atlético precisa começar a dar valor para suas categorias de base. E aí, sobre a partida propriamente dita, sobre o desempenho do Atlético, falando aí um pouquinho do jogo de hoje, a gente percebe uma equipe trocando passes de maneira muito lenta e burocrática, sem trocas de posição, sem alternância de ritmos, enfim, sem jogadas combinadas. Um time que acabou facilitando o trabalho da marcação do Andraus, que se defendeu a maior parte do tempo, e também que facilitou o trabalho dos atacantes adversários na pressão na saída de bola. E é por isso, juntamente com uma atuação muito apagada do Raul, que nós vimos tantos lançamentos longos nesse jogo.
E para esse desempenho abaixo das expectativas, gente, eu enxergo alguns motivos, na realidade, dois motivos possíveis. O primeiro é desgaste físico, e evidentemente a gente tem que ter cuidado. Não estou eu aqui para discutir fisiologia com profissionais, mas o Maurício Barbieri tem utilizado basicamente os mesmos jogadores desde o início da temporada, e isso depois do período de férias ter sido encurtado e de uma pré-temporada também muito curta. Isso pode causar realmente um desgaste antecipado em alguns jogadores, e se for esse o caso, tudo bem, a gente releva o desempenho ruim de hoje, mas está na hora então de começar a fazer os famosos rodízios na escalação. Eu compreendo a necessidade da gente manter a base, de ter repetição para formar um conjunto e gerar entrosamento, mas isso de pouco serventia, isso terá pouca serventia, vamos dizer assim, se o Atlético chegar à Série B do Campeonato Brasileiro com um conjunto formado fisicamente em frangalhos, tendo aí 8, 9 meses de temporada em condições aí não muito favoráveis para poder atuar. Então o Atlético realmente precisa começar a pensar nisso. Se o motivo for só o gramado ruim, que foi inclusive algo que o Maurício Barbieri alegou na sua entrevista coletiva, e realmente o gramado da Vila Capanema estava muito ruim no jogo de hoje, tudo bem, repito, a gente também entende, mas a gente precisa entender que essa é uma dificuldade que a equipe do Maurício Barbieri vai precisar aprender a superar. Na Série B, muitos gramados vão estar muito abaixo da qualidade que os nossos jogadores estão acostumados a encontrar na Liga Arena, tá? E, lógico, em outros tantos estádios da Série A do Campeonato Brasileiro. E falando aí um pouquinho do Maurício Barbieri, começa a me preocupar uma tendência do treinador em não oferecer soluções a partir da área técnica. Em geral, as substituições promovidas pelo Barbieri têm se limitado a trocas de peça por peça. Então vamos ficar nesse domingo como exemplo. O Dudu cedeu lugar para o Raim Palácios, lateral direito por lateral direito. O Filipinho cedeu lugar ao Falcão, um volante por um volante. O Luiz Fernando cedeu lugar ao Leozinho, ponta direita por um ponta direita. O Bruno Zapelli cedeu lugar ao João Cruz, meio campista por um meio campista. O Maurício Barbieri, independentemente do que acontece dentro de campo, não promove lá grandes mudanças na estrutura da equipe, não existe muita variação. O Atlético até contou com 3 zagueiros na partida de estreia contra o Paraná, na reta final, ou contra o Cianorte, principalmente por conta dos desfalques naquela ocasião, eu imagino. Chegou a utilizar em certos momentos 2 centroavantes nos minutos finais de algumas partidas para tentar buscar um resultado, mas a verdade é que as mudanças são muito tímidas. Eu queria ver uma coisa assim realmente mais direcionada. Eu quero ter a bola, vou colocar jogadores em campo para ter a posse de bola, vou juntar meio-campistas, vou me articular, vou me aproximar, vou trabalhar a bola de uma maneira diferente. Eu quero contra-atacar ou quero fazer a bola chegar na área adversária, vou liberar os meus laterais, vou fazer realmente uma superioridade numérica pelos lados para fazer a bola chegar à linha de fundo, ser cruzada com maior chance do centroavante cabecear. Eu vejo assim poucas mudanças e mudanças ainda muito, repito, tímidas para que a gente possa chamar de variações. O Maurício Barbieri realmente precisa começar a mostrar um pouquinho mais de repertório e sair dessa mesmice, tá? E o futebol moderno, gente, exige isso, variações e capacidade de se adaptar às circunstâncias da partida e ao adversário que você está enfrentando. E é claro que o trabalho do Maurício Barbieri é muito recente, não se enganem vocês em achar que eu tô aqui pedindo demissão de um profissional que está no Atlético há 39 dias exatamente. Mas eu realmente gostaria de ver mais versatilidade por parte da equipe e mais coragem por parte do Barbieri, especialmente em relação à utilização da base, tá? E nem precisa ser na equipe titular, embora jogadores do sistema defensivo, por exemplo, o Marcão, o Arthur Dias, poderiam ser titulares sim nos lugares de Matheus Felipe, de Lucas Belezi, para que a gente pudesse entender se eles terão ou não condições de contribuir ao longo do ano. O mesmo pode ser dito em relação ao Léo Derek, por exemplo. A minha expectativa é que até dezembro de 2025 ele seja titular inquestionável da lateral esquerda do Atlético, e isso independentemente da lesão que ele sofreu aí recentemente, infelizmente. E falando aí na reta final da partida, deu tempo do João Cruz ainda marcar um gol esquisito nos acréscimos, né? Ele desvia a bola pro gol, o goleiro rebate, a bola volta nele, rolando, ele chuta a bola pro fundo da rede. Atlético 3-1. Um resultado que serve para encerrar uma sequência de 3 empates de 4 partidas sem vencer no Campeonato Paranaense. Então, uma resposta importante para o torcedor, para quem sabe comprar um pouquinho de tranquilidade aí para as próximas partidas. Mas, por mais que seja cedo, muito cedo para se falar de crise, não tô pedindo a demissão de ninguém, que fique muito claro.
o Atlético vai precisar evoluir, vai precisar melhorar. Isso passa, lógico, pela chegada, pelas estreias de jogadores que já foram contratados, caso do Kevin Palacios, caso principalmente do Juliano, pelas contratações de alguns jogadores que a equipe ainda precisa, como é o caso principalmente de um zagueiro, mas passa também pela evolução do trabalho. O Maurício Barbieri vai começar a precisar apresentar um pouquinho mais também. E quero saber o que vocês acharam da partida de hoje, do desempenho do Atlético na partida de hoje. Deixem aí nos comentários quem foi bem, quem foi mal e por quê. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra do Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para membros, para conviver diariamente e debater diariamente comigo sobre o nosso furacão, prioridade no recebimento de respostas nos vídeos publicados aqui no canal e acesso a uma série de conteúdos exclusivos. E então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense na terça-feira aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.